Renda fixa é um investimento em que a rentabilidade é conhecida antes da aplicação. O investidor, ao comprar um título de renda fixa, está emprestando dinheiro a um emissor. Esse emissor ele pode ser um banco, uma empresa ou o próprio governo. E em troca ele recebe rendimentos, que são os juros, correção monetária ou combinação de ambos em um determinado prazo. Quando você investe em renda fixa, você tem alguns pontos positivos. O primeiro ponto positivo que você tem é a segurança. A maioria dos investimentos em renda fixa, especialmente em títulos públicos e privados, são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou por outras garantias, o que minimiza o risco de perda de capital investido. O segundo ponto de segurança que você tem é a previsibilidade. Em títulos prefixados, o investidor ele conhece o rendimento com antecedência, o que facilita a tomada de decisão e o planejamento financeiro. O terceiro ponto positivo que você tem é a liquidez. Muitos títulos de renda fixa possuem alta liquidez, permitindo que o investidor resgate o dinheiro rapidamente, caso necessário. Mas, infelizmente, nós também temos pontos negativos quando investe em renda fixa. O primeiro ponto negativo que a gente tem é a perda por resgate antecipado. Em alguns casos, a renda fixa ela não permite o resgate antes do vencimento. E caso o investidor precise do dinheiro antes, pode perder parte do rendimento já obtido. O segundo ponto negativo que você tem quando você investe em renda fixa são as taxas e os impostos. Além do imposto de renda, que segue uma tabela regressiva com alíquotas que diminuem com o tempo, que vão de 22,5% a 15%, podem incluir outras taxas, como a de custódia e a de administração. E o terceiro ponto negativo que a gente tem é a ausência de proteção do FGC. O FGC ele protege investimentos como CDB, LCI e LCAs em caso de calote do emissor. No entanto, os títulos como debêntures, CRI e CRAs não têm proteção e o investidor pode ter prejuízos. Alguns exemplos de renda fixa que nós temos, o primeiro é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Nós temos os LCIs, que são letras de crédito imobiliário, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Nós temos também debêntures, que são títulos emitidos por empresas para financiar projetos como rentabilidade prefixada, pós-fixada e sujeitos a risco de crédito. Temos o Tesouro Direto, que é um investimento do próprio governo, e dentro dele nós temos vários investimentos, como por exemplo o Tesouro Selic prefixado, IPCA, Renda Mais e o Educa Mais. E nós temos os fundos de renda, que são fundos de investimento que aplicam em diversos títulos de renda fixa, com o objetivo de obter rentabilidade para os investidores. Nós temos as LCs, que são letras de câmbio. Nós temos a poupança, que é a aplicação financeira tradicional, com baixo risco e rendimento, mas com rentabilidade limitada à tributação. Renda variável refere-se a investimentos onde o retorno não é garantido e pode variar dependendo de vários fatores, como o desempenho do mercado, a economia e o desempenho das empresas. Ao contrário da renda fixa, onde o retorno é geralmente fixo e conhecido de antemão, a renda variável oferece possibilidades de maiores ganhos, mas também um risco maior de perdas. Quando você resolve investir na renda variável, você tem pontos positivos. Eu vou te falar sobre 3. O primeiro ponto positivo que você tem é o potencial de altos retornos. A renda variável ela permite que os investidores alcancem retornos significativamente maiores, especialmente em comparação com a renda fixa, onde os retornos são mais previsíveis. A valorização de ações e outros ativos de renda variável, juntamente com a distribuição de dividendos, pode gerar ganhos expressivos. O segundo ponto positivo que a gente tem quando resolve investir na renda variável é a diversificação da carteira. A renda variável oferece uma ampla gama de ativos e estratégias, permitindo que os investidores diversifiquem sua carteira e reduzam a exposição a riscos específicos. A diversificação ela ajuda a proteger o patrimônio em momentos de instabilidade no mercado e a aumentar as chances de obter retornos mais consistentes a longo prazo. O terceiro ponto é a liquidez. Dependendo do ativo, a renda variável oferece uma boa liquidez, o que significa que é possível converter o investimento em dinheiro de uma forma mais rápida. Essa característica é especialmente útil para investidores que desejam ter acesso ao seu capital em caso de necessidade. Porém, nós também temos pontos negativos quando resolvemos investir na renda variável. Vou te falar sobre 3. O primeiro ponto negativo é a volatilidade do mercado. A renda variável é caracterizada pela sua alta volatilidade, ou seja, os preços dos ativos podem flutuar significativamente em curtos períodos, o que pode levar a perdas financeiras substanciais. Essa volatilidade ela pode ser causada por diversos fatores, como notícias econômicas, decisões políticas e movimentos de outros investidores.
O segundo ponto negativo que a gente tem é o risco de perdas. Ao investir em renda variável, não há garantia de retorno. Pelo contrário, existe um risco real de perda, tanto do capital investido quanto dos rendimentos esperados. A rentabilidade ela pode ser negativa, dependendo da performance do mercado e das decisões dos investimentos. O terceiro ponto é a complexidade na gestão. Investir em renda variável requer tempo e conhecimento. É preciso estar constantemente atualizado sobre o mercado e as empresas em que está investindo. Além disso, é necessário tomar decisões que são estratégicas sobre quando comprar e quando vender ativos, o que pode ser complexo para investidores iniciantes. Nós temos vários tipos de renda fixa. Ações são títulos que representam uma parte do controle de uma empresa, cujo valor pode aumentar ou pode diminuir, dependendo do desempenho da companhia e das condições do mercado. O segundo exemplo são os fundos imobiliários, investimentos que reúnem recursos de diversos investidores para aplicar em imóveis, como prédios comerciais, hospitais e shoppings. O terceiro são os fundos de investimento, os investimentos que agrupam recursos de diversos investidores para aplicar em diferentes ativos, como ação, títulos públicos ou outros tipos de ativos. Nós temos também os ETFs, que são Exchange Traded Funds. São fundos que replicam a performance de um índice no mercado, como o Ibovespa, e que são negociados nas bolsas de valores. Nós temos também as criptomoedas. São moedas digitais que utilizam a tecnologia blockchain para garantir a segurança das transações, como Bitcoin e Ethereum. Outro tipo, nós temos os derivativos, são ativos financeiros cujo valor é derivado de um outro ativo, como ação ou moedas, e que podem ser usados para especulação ou para proteção contra perdas. Então, no vídeo de hoje é isso. Eu queria te falar um pouco sobre renda fixa e renda variável, porque caso você esteja começando a investir, é necessário que você entenda minimamente sobre esses dois aspectos. Então é isso, obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque me ajuda muito. E eu vou esperar no meu próximo vídeo. Tchau!